Meu povo, seja bem-vindo ao canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, dá o seu like. Trump dá 48 horas para o Irã abrir o Estreito de Hormuz sob pena de destruir todas as usinas iranianas. Nós já vimos esse filme antes, né? Toda hora o Trump fala que vai destruir o programa nuclear, já atacou a usina de Fordow, né? De Fordow ano passado nas montanhas, ontem atacou a de Natanz, tem outras usinas espalhadas pelo país e nunca logra êxito, porque o Irã é um país extremamente complexo, é um país extremamente montanhoso, montanhas de 3.000 metros, tem o deserto mais quente do planeta, né? E tem cidades subterrâneas no Irã. Ou seja, ninguém sabe se o Irã tem ou não tem bomba atômica. O Irã prometeu revidar e falou que iria destruir as usinas de dessalinização de lá do Oriente Médio e todas as bases dos Estados Unidos do Golfo, o que o Irã tem condições de fazer. Nós já vimos que o Irã essa semana derrubou um F-35, provavelmente atingiu o porta-aviões Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, que voltou para fazer manutenção, de repente teve um incêndio em todos os banheiros do porta-aviões. É sempre essa coisa muito mal explicada, né? Um incêndio, né? Ou o F-35 ele nunca é abatido, é sempre um acidente, o motorista está bem, né? Isso provavelmente são satélites chineses que estão mostrando onde estão esses alvos americanos, né? O F-35 ele funciona, ele chamado avião invisível, está caindo por terra o mito do avião invisível, né? Que é um avião furtivo, na verdade, né? Um avião que custa mais ou menos 100 milhões para fazer e é um projeto de 2 trilhões da Lockheed, que é a empresa mais corrupta do planeta. Mais um escândalo que ela vai estar metida, né? E um avião que os europeus não estão querendo comprar, porque ele tem os Estados Unidos podem desligar o avião. Você fica totalmente dependente dos Estados Unidos para o software do avião, para as peças do avião. Você não tem soberania militar, né? O interruptor de desligamento. Então, mais um escândalo da Lockheed, F-35, né? Os porta-aviões, tudo para os Estados Unidos ficar sustentando a sua máquina militar, né? E fazendo guerras no planeta. Principalmente a questão guerras pelo petróleo, né? Alegando que é para levar democracia, para levar direitos humanos e por aí vai. O que acontece é que Trump agora pode realmente afundar os Estados Unidos, já está afundando, e levá-lo à derrocada completa. Porque ele queria, com o Irã, fazer a sua performance. Ele é um homem da televisão, o que ele fez na Venezuela. Ele pensou que ia chegar no Irã, ia ia matar o Ayatollah, ia aparecer aquele homem brabo, forte, olha só, agora vou derrubar o regime. Mas não esperava que o Irã fosse ter o tipo de reação que teve. Principalmente destruindo as bases dos Estados Unidos. Atacando países vizinhos para isso. Atacou ontem a base lá a 4.000 quilômetros de distância em Diego Garcia, né? A base que era britânica. Então, o Irã acertou lá, no Oceano Índico. Então, ele pode acertar, sabe? Essas bases americanas que estão ali perto e destruir facilmente. Até porque é a China que provavelmente que cedeu os satélites do Beidou, né? Que tem 35 satélites, mais até do que o GPS, que tem 31, é mais novo, é mais preciso, entende? E pode ser que a Rússia também esteja cedendo, porque a Rússia estuda muito a doutrina militar e os equipamentos militares dos Estados Unidos, né? E a Rússia nega, obviamente, mas se a Rússia está negando, provavelmente está fazendo, tá, gente? Então, o Irã é uma guerra contra esse eixo,
uma guerra dos Estados Unidos e Israel contra Irã, Estados Unidos, Irã, Rússia e China. Estados Unidos e Israel contra Irã, Rússia e China, até porque é ali um por todos, todos por um. O Estreito de Hormuz, por exemplo, está aberto para a China, está aberto para a Rússia, está aberto para todos, contanto que não sejam aliados dos Estados Unidos e Israel. E o Trump pensa que pode empurrar a Europa para essa guerra, a OTAN, que não vai cair nessa. As pessoas estão peitando o Trump, estão chamando ele de imperialista. Ainda tem vira-latice, vagabundagem aqui na América Latina. Vimos o Milei, acho que ele vai ceder algumas fragatas enferrujadas da Argentina, da Guerra das Malvinas, para ir lá combater o Irã, um idiota, né? E o que os Estados Unidos pode tentar empreender no último momento é se voltar para a América Latina e usá-la como exército de reserva. Porque ele não quer mandar americano para a guerra, ele vai querer mandar latino-americano. Sabe? Latino-americano para essas guerras empreendidas pelos Estados Unidos pelo petróleo. E agora, gente, fica a questão. Os Estados Unidos, por isso que não se quer, Estados Unidos e Israel não querem um Irã nuclear. Especialistas dizem que não há indícios de que o Irã tenha armas nucleares, queira fazer bombas atômicas. Não há indícios disso. Porém, ninguém pode afirmar isso completamente, porque é um país com diversas montanhas de 3 mil metros, tem o deserto mais quente do planeta, tem cidades subterrâneas, é o país que inventou a água, o império que inventou a água encanada, perito em tecnologia subterrânea. O Irã tem o maior shopping do mundo, o Iramei, sabe? Maior do que o shopping do Catar, maior do que o shopping da China, um shopping do tamanho da cidade de Mônaco. Dizem que embaixo desse shopping tem uma cidade subterrânea. Então, ainda que Estados Unidos e Israel soltassem uma bomba atômica no Irã, o que seria um grande problema para eles, isolamento internacional, poderia ter um revide, principalmente em cima de Israel, da Coreia do Norte ou da Rússia, alegando a paz do planeta, né? O Irã ainda teria abrigo nuclear para boa parte do seu povo. E teria um revide que, né, se eles são capazes de mandar um míssil a 4 mil quilômetros de distância, pode ser que eles consigam mandar na Califórnia, como já confirmaram. Né? Então, fica um grande perigo até para o americano andar em outros países, poder ser atacado, sabe? Seria seria um abandono completo também do dólar, né? Porque as pessoas já estão abandonando e isso só ia acelerar. E o que se pode destacar é que essa invasão que o Trump quer fazer, atacar os usinas, pode ser um tiro no pé. É muito difícil vencer o Irã, é cheio de tumba, de cavernas, sabe? Os Estados Unidos não tem como levar todos os seus tanques para o Oriente Médio. Ele vai levar lá os marinheiros, lá os porta-aviões, e a gente já está vendo que está acabando a época dos porta-aviões, está acabando esse mito do avião invisível, o caça invisível já foi abatido, né? Os satélites chineses são capazes de detectá-lo. Então, os russos também. Pode ser um grande tiro no pé. Né? Quem diria que a decadência dos Estados Unidos está vindo justamente pelo Irã. Né? O Irã esperou muito tempo por esse confronto. Né? E, claro, o checkmate é quando bater no dólar. Quando bater no petrodólar, quando o petróleo for realmente chegar na OPEP e falar a gente dólar não quer mais, aí é o tiro no pé. Por enquanto os contratos são em dólar, o sistema financeiro é em dólar, é lastreado em dólar, você vê o quanto o ouro vale, o valor do ouro. O que é que você fala? Você fala yuan, você fala real, você fala dólar. Então, é o quê? Lastreado em dólar. Então, por óbvio, ainda são os contratos feitos em dólar, mas já está se mudando. Isso pode levar 10 anos para ser feito, 15 anos para ser feito, mas dependendo do comportamento dos Estados Unidos pode acelerar, né?
E sem essa potência do dólar, os Estados Unidos é um país comum. Talvez seja um pouco melhor do que a Rússia, claro, tem um benefício geográfico tremendo, saída para os 2 oceanos, tem aquele rio Mississippi no meio, né, que você consegue ter saída para os 2 oceanos ali, você consegue ter essa saída geográfica, a própria geografia, né, já beneficia os Estados Unidos. Aí, Mackinder, que falou que quem, ali da doutrina de Heartland, né, o coração da Terra, quem conquistasse o coração da Terra conquistaria o mundo, na verdade, quem conquistasse ali aquela área que os Estados Unidos tem saída para os 2 oceanos, que na verdade conquistaria o mundo, né? Porque aqui na América do Sul, por exemplo, é diferente, tem a Cordilheira dos Andes, que você não consegue ter saída para o outro lado, porque tem uma cordilheira na frente que atrapalha. Os Estados Unidos não tem tanto isso, né? Tem esse benefício geográfico de sair para os 2 lados. Agora, fica a grande questão, né? Trump vai empreender isso de destruir as usinas e correr o risco de ser culpado, o Irã atacando as usinas de dessalinização, deixando todo mundo lá sem água em poucas semanas, e causar, inclusive, uma crise de alimento no planeta, escassez de alimento. Ele vai simplesmente ser culpado por isso. E pode ser empichado, pode ter um enfraquecimento político tremendo, se não matarem o Trump. Né? Porque mataram Kennedy, quem matou? O que você acha? Né? Então, já tiveram problemas lá nos Estados Unidos com isso, então fica um cenário perigoso. Mas o Trump, para mim, ele é louco. Ele quer, de alguma forma, mostrar que venceu essa guerra, ele quer mostrar aos seus seguidores a sua performance, né? De sempre sair vencedor, de ser bom negociador, né? Mesmo que tenha sido aquele negociador que sempre trapaceou, que sempre deu golpe nos outros. Essa é a questão, né? É muito difícil você vencer um país como o Irã. Já no passado, o Irã já foi invadido pela Macedônia de Alexandre o Grande, quase matou 2 vezes Alexandre o Grande. Já foi invadido pelos mongóis, pelo Império Romano, mas, por incrível que pareça, todas essas invasões sempre absorveram a cultura persa, a cultura iraniana. Eles não foram absorvidos pela cultura dos povos invadidos que absorveram a sua cultura. Inclusive, hoje, se nós temos um grande conhecimento intelectual, cultural, temos que agradecer muito aos persas, que inventaram o algoritmo, né? o algoritmo e depois o algoritmo hoje. Né? Muita coisa eles mantiveram conservada do conhecimento helênico. Então nós temos que agradecer muito aos persas, né? Tanto helênico como também da Bíblia, da nossa religião de hoje. Né? Muitos, acho que é Tomás de Aquino, teve que aprender a língua persa para poder aprender a questão, se aprofundar mais na Bíblia e nas Escrituras. Gente, está caindo esse mito do império hegemônico poderoso. Os Estados Unidos está se enfraquecendo, né? E corre o risco de virar uma grande republiqueta aqui da América Latina, ainda forte, tem uma dívida de 38, 39 trilhões, sobe 1 trilhão a cada 100 dias. Trump está pedindo 200 bilhões para sustentar essa guerra, dinheiro que os Estados Unidos não tem. Já é a guerra mais cara, em poucos dias que os Estados Unidos empreendeu até hoje. E se continuar como está, pode ser um custo aí de trilhões e trilhões para o contribuinte americano. Você que gosta desse conteúdo, curta, compartilha, comenta, passe para outras pessoas, me ajude a fazer esse canal crescer. Vou botar aqui embaixo as fontes de tudo que eu falei, tá? Fica o meu abraço.